trazer a atualidade dessa questão, em que pé está em termos de movimentação, tanto da OAB em Itu quanto do Judiciário, e gostaria de, já na sequência, passar a palavra para o Dr. Carlos Bucchi, o presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção do Meio Ambiente, com quem já compartilhei algumas mesas e compartilho de algumas ideias, cumprimentando igualmente duas outras pessoas que me são caras e estão presentes, a professora doutora Maria Canziera e a professora doutora Clarice Giuseppe, com quem também compartilhei já cursos, ideias, ideais em torno da gestão dos recursos hídricos e da proteção do meio ambiente. Doutor Carlos. Bom, boa tarde a todos. Queria aproveitar para parabenizar a iniciativa da doutora Sandra Kish e de tantos outros parceiros que realizaram esse evento, sendo que nós, aproximadamente 20 anos, nós estamos fazendo alguns eventos semelhantes com relação à água, desde abril de 92. Mas eu entendo que hoje o sentimento é outro, porque quando você se defronta com a realidade, a materialidade da crise nos dá uma outra percepção sobre escassez, sobre limitação dos recursos disponíveis, etc. Então, nesse sentido que eu queria fazer uma pequena reflexão. A primeira é que nós passamos já por esse momento de percepção e concepção da sustentabilidade. Ficou claro para a sociedade, se bem que sustentabilidade é uma coisa que cada um tem a sua, é como escova de dentes, né? O banco tem a sua, a empresa tem a sua, a sociedade tem a sua, mas nós estamos avançando em termos de conceituar sustentabilidade como um elemento científico para a tomada de decisão, quando nós aplicamos indicadores ambientais adequados, etc. O segundo momento desse processo, que é a ampliação da consciência, é a percepção da crise ambiental, né? Se hoje algum cidadão na face desse planeta disser que a gente não está no processo civilizatório de crise, ele está mal informado, porque é reconhecidamente um momento histórico planetário, civilizatório de crise, né? E essa crise ela se dá por um processo de modelo civilizatório, modelo de consumo, e também por uma tendência de concentração de grandes populações em pequenos espaços geográficos, que é justamente o que nós vemos no nosso estado de São Paulo, com não só a percepção sobre a metrópole de São Paulo, mas sobre a macrometrópole envolvendo as regiões metropolitanas vizinhas, que tem à sua disposição limitados recursos naturais, como, por exemplo, água. Ou tem água, mas em péssimo estado, no estado que nós chamamos de morte social, né? E que nós não podemos utilizar, por exemplo, a vazão do rio Tietê, do rio Tabaluteia, etc. Nessa percepção da crise ambiental, nós não chegamos ainda àquele processo que traz a transformação. Hegel dizia que é o Zeitgeist, é o momento em que a consciência das pessoas ela está tão pronta para aquele momento histórico que a revolução acontece, não é? A mudança de comportamento da sociedade acontece porque existe um nivelamento das consciências que permite esse salto, essa transformação de uma forma espontânea, não é? E nesse aspecto é que nós temos que pensar como a gente enfrenta a crise, e nós estamos envolvidos, mergulhados, sem o nivelamento das consciências de grande parte da população, né? Será que essa consciência virá pela torneira seca, pela dificuldade de abastecimento? Será que isso conscientizará? Mas isso conscientizará também o governo, né? Isso conscientizará todo o corpo do Ministério Público? Conscientizará os nossos legisladores que abrandaram o Código Florestal ano passado? Então, como lidar com esse momento de crise, né? Eu acho que nós estamos aqui hoje para isso, saber o que a gente faz hoje, nessa hora. Bom, a nossa proposta nós precisamos de um novo rearranjo institucional. Primeiro, tem que reconquistar a normatização que nós perdemos no Código Florestal Brasileiro, que protege a APP, protege o topo de morro, etc, etc. Esse ponto é fundamental. As ações por inconstitucionalidade estão para ser julgadas. Nós podemos ganhar tudo, nós podemos perder tudo, nós podemos ganhar alguma coisa, perder alguma coisa, enfim.
tem que haver uma pressão social sobre essas ações que estão aí tramitando no sentido de recuperar o que a gente perdeu no Código Ambiental Brasileiro. A outra questão é como nós fazemos um rearranjo institucional entre a área do direito, mais progressista, a área da ciência, da academia, SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, etc., na área do direito, também a Ordem dos Advogados do Brasil, da sociedade civil organizada, que tem representação em conselhos, no CONAMA, no CONSEMA, nos comitês de bacia, como é que se faz uma articulação rumo à governança? Porque o que nós temos visto até agora é a ineficiência, a inépcia, a omissão do poder público para tratar dessa realidade da crise. Então, como a sociedade pode se organizar para fazer frente a essa situação? A primeira questão a considerarmos é que os conselhos de gestão participativa, o CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, do qual eu sou membro, os comitês de bacia não dão conta de uma real gestão participativa para controle social. Por quê? Como foi dito pela manhã, o professor Paulo Afonso foi brilhante, colocou muito bem a questão da paridade. Não há paridade, não há isonomia. Não é? O caso do Rodoanel em São Paulo demonstrou que o governo licenciando o governo e sendo executor da obra também, você não tem isonomia nenhuma no processo, portanto, não tendo um equilíbrio na decisão do Conselho, você acaba perdendo o espaço para aquelas decisões que são de governo. Então, é preciso que a gente repense os instrumentos de gestão participativa para elementos de controle social que permitam suprir a inépcia, a ineficiência do planejamento estatal. E aqui eu vou me referir, professor Paulo Afonso, se você estiver por aí ainda, sobre a necessidade, acho que ele saiu, sobre a necessidade de nós revermos o Sistema Nacional do Meio Ambiente no aspecto da sua intervenção para a governança, na sua capacidade de intervir no legislativo. O professor Paulo Afonso falou muito bem sobre discricionariedade e arbitrariedade. Nós temos um Estado, muitas vezes, de arbitrariedade e de omissão muito maior do que a legalmente constituída discricionariedade do governo. Todo o Sistema Nacional do Meio Ambiente está construído sobre o processo de licenciamento ambiental. O nosso arcabouço está voltado ao licenciamento e não ao planejamento. Então, o que acontece hoje no Conselho Nacional do Meio Ambiente, no CONAMA? Ele pode aconselhar, ouçam bem, aconselhar o Conselho de Governo. Isso significa que eu posso emitir o meu parecer para o Conselho de Governo através da visão do CONAMA, sem nenhuma garantia de que isso vai ser recebido, vai ser acolhido de forma a se transformar realmente numa política pública para o governo federal. Aconselhar o Conselho de Governo é uma função que o Conselho Nacional do Meio Ambiente nunca exerceu. Ele simplesmente se restringe à produção de normas e não tangencia planejamento. Nesse contexto, nós temos uma realidade do planejamento atual. Quando for me importar, pode me importar que eu vou resumir. Quem planeja é a economia, não é o governo que planeja nem a sociedade. A tendência econômica, o mercado planeja. Isso fica claro, por exemplo, no estudo do Bruce Rich, que nós trouxemos aqui no Ministério Público, em maio desse ano, onde ele apontava que 65% do dinheiro do Banco Mundial ia para a insustentabilidade e apenas 35% para a sustentabilidade, o que significava que nós tínhamos um modelo de financiar insustentabilidade, não é? E aí ele se referia às questões de mudanças climáticas, etc, etc. Bom, na perspectiva de que o setor econômico é que planejou, por exemplo, Belo Monte, vamos citar uma coisa concreta, não é? E vendeu isso para o governo, que financiou o governo também à época, nós temos uma perda total de isenção para elaboração de políticas públicas e sequer a política ambiental brasileira de energia, ela nunca foi avaliada do ponto de vista ambiental, ela nunca passou por uma avaliação ambiental estratégica da área de meio ambiente. Ela sempre foi encastelada no Ministério, que tem mais poder que o Ministério do Meio Ambiente, o que nos leva hoje
a querer conversar diretamente com o governo sem utilizar os préstimos do Ministério do Meio Ambiente, porque ele não é mais interlocutor para a área ambiental. As questões morrem no Ministério do Meio Ambiente e não vão para o governo. Então, nós não queremos um anteparo, nós queremos um Ministério com capacidade política de interlocução junto ao governo federal. Então, dito que quem planeja é o mercado, dito que os mecanismos de participação social expressos na Constituição brasileira não nos dão uma garantia para real intervenção junto às políticas para a sustentabilidade, para se criar um modelo de sustentabilidade para o Brasil, é necessário um novo arranjo institucional entre sociedade, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, os corpos intermediários da sociedade, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Academia, etc., etc., para promovermos mecanismos de controle social que possam mover o governo no caminho da sustentabilidade. Com a eleição atual do governo de São Paulo, com a reeleição do governo de São Paulo e com a reeleição do governo federal, o quadro que nós tínhamos há 3 meses atrás vai continuar por mais 4, 5 anos. E eu pergunto, diante disso, o que nós vamos fazer? São eles, são os mesmos grupos, a mesma distribuição de poder e ineficiente diante desse processo de crise. Eu vou só citar uma outra crise para a gente não ficar só na questão da água. A água mata, mas a gente não tem notícia de que mate ainda por conta de má potabilidade, etc., etc. Pelo menos não temos nexo causal para comprovar. A questão é, na poluição atmosférica, nós temos um debate aqui também no Ministério Público, nós temos uma perspectiva de 256 mil pessoas que morrerão até 2030 em função da poluição atmosférica só no estado de São Paulo. Isso é mais do que uma bomba que foi soltada em Hiroshima. Esse dado é um dado científico, é um dado da Faculdade de Saúde Pública do grupo do professor Paulo Saldiva, e está nos motivando no CONAMA a pedir a revisão dos padrões de qualidade do ar, que o governo federal, motivado pelos governos do estado, não quer assumir prazo para atingimento dos padrões necessários à segurança da saúde pública. E então, quando falamos de crise, falamos de água, existem outras crises em paralelo que nós estamos acompanhando e nós não estamos conseguindo, como sociedade, trilhar um caminho para conseguirmos uma intervenção real em termos de participação social e de controle social para a consecução dos objetivos expressos na Política Nacional do Meio Ambiente, que é a melhoria da qualidade de vida, a garantia da saúde pública. Então, eu queria fazer essas pequenas considerações introdutórias e fico à disposição. Muito obrigado.